Olá, minha linda comunidade astrológica que tem me acompanhado esses anos todos. Beijo, bem-vindos, bem-vindas. Toda segunda-feira eu trago aqui para vocês o céu que nos acompanha durante esses próximos 7 dias. Mostrando na semana como é que a gente pode se conectar com as mensagens transmitidas pelo que o céu espelha e simboliza. Antes de começar essa interpretação, eu convido você para ficar até o final do vídeo, que eu tenho um recado legal para dar. Vamos nessa! Nós vamos começar a semana com uma lua cheia. Essa lua cheia, ela acontece na terça-feira, mas já está valendo, né? Vai até o início da próxima semana, então a semana inteira nós vamos ter a energia de uma lua cheia. A lua cheia para gente que trabalha com a ideia de luz e sombra na astrologia, tem um efeito muito especial. E hoje eu vou me dedicar um pouco mais à leitura dos signos envolvidos nessa lua cheia, porque o céu tem apenas um aspecto especial. Então não tem tantas interpretações quanto nas outras semanas, mas esse céu traz, assim, eu acho que lições incríveis para a vida da gente. A lua cheia sempre acontece quando Sol e Lua estão em posições opostas. O Sol está num signo e a Lua está no oposto. E essa ideia das oposições é entendida melhor como da complementação. É o equilíbrio entre os dois extremos, em que a gente pode achar um ponto de intermediação, de mediação, de equilíbrio entre essas duas forças da natureza. E vamos então falar quais os signos que nessa lua cheia vão estar envolvidos o Sol e a Lua. O Sol, como vocês sabem, é o signo mensal, acabou de entrar no Touro há pouco tempo, então o Sol está no signo de Touro, que é um signo de terra e um signo fixo. O elemento é terra e a modalidade é fixa. E a Lua está no signo oposto, que é Escorpião, que é do elemento água, também de uma modalidade fixa. Então, o fato de envolver dois signos fixos, a gente vai falar sobre controle. E controle, tanto no sentido muito proativo, bacana, legal de lidar, como também no sentido, caindo aqui as coisas, como no sentido de um controle que não é legal para a nossa vida. Então, quando a gente pensa que numa situação qualquer, estar sob o controle é tudo de bom, é tudo que a gente precisa na hora que pode perder as estribeiras, pode simplesmente botar o pé pelas mãos. Isso é fantástico, aprender a lidar com esse autocontrole. E o controle de uma situação que às vezes está mais difícil para a gente. O outro lado é querer controlar o incontrolável. Aí realmente é um estresse, é um gasto de energia, é um problema. E a gente vive num mundo em que fomos meio que educados e criados para ter controle das coisas. Vamos ter as coisas sob controle. Isso não é possível em muita coisa. E no caso desses elementos, que é a terra e a água, a gente vai falar do nosso controle com o mundo da materialidade e o controle com o mundo da emoção, da sensibilidade, da intuição, da subjetividade. Então, o que nós vamos falar sobre controle da materialidade? Por exemplo, controle do consumo. É impressionante a quantidade de lixo que a gente produz e que está exatamente levando o planeta à falência, né? E a própria humanidade à falência. Então, o controle sobre o nosso desejo de ter coisas que não são necessárias, de fato, é um dos pontos que hoje nos faz refletir quando a gente pensa nesse céu que nos aconselha, que esse céu que nos traz mensagens. Então, durante esse período, nós poderíamos exercitar uma espécie de controle do nosso consumo. Pensem 2 vezes. Tem algo que vocês queiram comprar. Olha para essa coisa e pergunta, coisa, eu posso viver sem você? É necessário? Se a resposta, na maioria das vezes, não é necessário, então segura um pouco a onda. Não que a gente não possa também dar vazão aos nossos desejos de ter algo que eu gostaria muito de possuir, mas essa compulsão para ter tudo aquilo que chama a nossa atenção, de fato, é algo que não é legal no sentido de um
não controle sobre o aspecto da materialidade. Podemos também pensar no controle dos nossos corpos, saber lidar, controlar toda a relação que eu tenho com o meu corpo. De repente eu estou comendo excessivamente, bebendo excessivamente, seja o que for tudo no excessivo, é preciso a gente também manter um certo controle. Por outro lado, controlar desesperadamente, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, começa a ficar insuportável. Realmente, Touro é um signo que está ligado ao conforto, ao prazer, daquilo que é necessário para a gente. Só que a falta do Escorpião, no sentido simbólico, é que faz com que haja um acúmulo excessivo. Agora, qual a lua no Escorpião? É um signo fixo, que vai falar também de controle, só que na questão que envolve um signo do elemento água, o controle é sobre nossas emoções. Então é muito importante não perder o controle para sair realmente explodindo, fazendo um monte de bobagem, entrando em um monte de roubadas, por não ter controle dos nossos sentimentos, das pressões emocionais. Então é legal ter esse controle. Agora, ficar controlando o sentimento de forma, você está ansioso, não posso, não consigo dormir, e aí relaxa, porque esse controle leva a uma pressão emocional que vai explodir, o preço vai ser cobrado mais lá na frente, ou às vezes até imediatamente. Então, essa fronteira tênue da questão do domínio das situações. Eu também não consigo dominar o que o outro está sentindo. Eu não consigo dominar, nem devo dominar o corpo do outro. Então é muito importante pensar nas oposições, como sendo eu de um lado, o outro do outro, né? Que seria um prato da balança, pratos de uma balança, em que a gente também tem que pensar nesse sentido em relação às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Outra coisa relacionada ao eixo Touro e Escorpião são os assuntos que envolvem a sexualidade. Então é muito importante a apropriação do nosso verdadeiro desejo relacionado ao nosso prazer sexual, a nossa intensidade relacionada à sexualidade. Então esse outro tema a ser pensado, como eu lido com esse meu desejo, que é o desejo de prazer e o desejo de entrega. O desejo de prazer está relacionado com o Touro, o desejo de entrega relacionado com o Escorpião. A outra coisa que vem nessa polaridade Touro e Escorpião é o que o Touro é o cuidado e a preservação daquilo que é precioso para a gente, aquilo que tem valor. Muitas vezes a gente guarda demais, acumula demais, como eu falei anteriormente. Mas é importante também dar valor. O celular está funcionando lindamente, daqui a pouco já vou trocar para outro. Valoriza o quanto você precisou investir do seu tempo, do seu trabalho, seja o que for, do seu dinheiro, para comprar aquele celular. Você vai descartar simplesmente. Então, preservar e cuidar daquilo que é nosso, dando valor àquilo que tem importância. Por outro lado, o Escorpião fala de um tema que é difícil para a nossa sociedade, que é a finitude da vida e das coisas. As coisas acabam, elas não são eternas. Isso, quando eu falo de um signo fixo, que fala de morte e renascimento, isso tem a ver com a única coisa absolutamente certa que nós vamos passar na vida, que é um dia morrermos. E é muito importante acabar com o tabu de falar da morte. A morte é presente nas nossas vidas o tempo todo. A criança que eu fui já era. E dela nasceu o adolescente. O adolescente morreu para nascer o adulto. Então, quando você está com 50 anos e acha que você tem 15 anos, você não fez o luto desse processo para transmutar naquilo que você é hoje, que também é produto daquilo que você foi. Então, preservar dentro de nós a alma de uma criança, de um adolescente, de um jovem, seja o que for, que nós fomos, é Touro. Transmutá-lo para a realidade daquilo que somos hoje é Escorpião. O Touro é o teu cuidado, o afeto, o carinho para lidar com as coisas que são importantes para a gente, com as pessoas. O Escorpião é tocar na ferida para poder curar. É um signo que fala da cura. Fala que dói, tudo dói dentro da gente quando nós não tratamos, quando nós não transmutamos. Guardar ressentimentos, rancores, mágoas, vingança,
tudo isso faz mal para a nossa alma e faz mal para o nosso corpo. Essa é a nossa lua cheia de Touro e Escorpião. A outra coisa interessante, e que é um desafio, é que no céu, essa lua cheia, que é uma linha, vai formar uma quina com um astro chamado Plutão, que é desse tamanho, mas tem um poder absoluto, que é o cara que está associado ao signo de Escorpião. Então, o Touro está associado a Vênus, que é a deusa do amor, da beleza, da arte, dos prazeres, e Escorpião está relacionado com Plutão, que é Hades, na mitologia grega, o senhor da morte, que mora em Hades, que seria a ideia do inferno, na verdade, é onde as almas migram depois da morte para transmigrar para uma nova vida. Então, essa quina, que é uma quadratura dupla, porque o Plutão faz uma quadratura com a Lua, faz uma quadratura com o Sol, mostra que é muito importante a gente trabalhar tudo aquilo que eu falei, que é entender a importância de fazer o luto. Isso é fundamental. Eu tive essa experiência há muito pouco tempo com meu parceiro, em que eu fui fazendo luto durante todo um processo de uma doença, que era uma doença incurável, e que depois veio a fazer a passagem, e aí tem que transmutar essa realidade. E é importante que a gente acolha esse luto para renascer uma nova vida, que a vida continua. Isso é importante pensar nos nossos lutos. Por outro lado, pensar também e refletir sobre a tendência destrutiva da humanidade, que é nossa. A gente vai lá e detona, manda um dane-se tudo e estraga tudo. Então, é uma hora de pensar nisso, porque está tudo meio explodindo. A sociedade, o mundo, essas guerras, tudo que está acontecendo, é um vulcão que está vindo à tona e está, né, passando o rodo em cima. A gente tem que olhar para isso, para que pelo menos na nossa vida, que é extremamente importante, isso possa ser vivido de uma forma positiva e diferente. E nós vamos ter essa semana o Mercúrio ficando direto, ele vai entrar em um aspecto direto. Isso muda e inverte um pouco a coisa dos últimos tempos, que tudo que é da área da comunicação às vezes fica um pouco mais truncado, um pouco mais difícil, a gente tem um pouco mais de trabalho, tem que ter paciência, porque a gente quer tudo muito rápido, de repente tem que parar para resolver um problema que o computador deu, um e-mail que não chegou, uma mensagem que não foi respondida, enfim. Uma conexão que a gente não conseguiu fazer, mas também rever aquilo tudo que nós prometemos, falamos ou dissemos para poder corrigir certos erros. E agora vamos à frente nesse grande poder que é o poder da comunicação. Então, eu acho muito legal que a gente possa, ao longo dessa semana, começar a treinar o que falar e como falar. Falar com a doçura do Touro e com a frieza do Escorpião. Aquela coisa morde a sopra. Não é para passar pano, mas também não é para fazer o curativo sem anestesia. Então, repetindo o que eu sempre falo aqui, que a Dona Emi falava, minha mestra, né, minha professora, ela dizia, não me fale mal dos escorpiões, porque se algum escorpião te fere, seja consciente que ele quer despertar em você uma coisa que você não via ou não queria ver. Agradece a ele, como você agradece um cirurgião que te corta, que te fere, mas te salva a vida. Agora vocês, escorpiões, já inventaram anestesia, a sangue frio é sacanagem. E o Touro, não adianta passar pano por cima, porque a ferida vai crescer, aumentar e pode matar. Então, a gente tem que ter o equilíbrio das duas coisas. Eu sei que ficou até o final do vídeo, eu falei que tinha uma mensagem, é que tem muitos momentos que a gente está falando dessas transformações todas que a gente passa, das pressões emocionais, de alguns aspectos críticos da nossa vida. Nada melhor do que a gente ter uma boa ferramenta que ajude a gente a conhecer melhor quais os recursos que eu tenho para lidar com os desafios e até com as possibilidades que a vida traz para a gente. E essa ferramenta, na astrologia, chama-se Mapa Natal. E eu tenho para você a possibilidade de você adquirir o Mapa Natal digitalizado, que é um mapa com todas as posições de todos os planetas, casas astrológicas, aspectos, tudo que tem direito, mais de 50 páginas, né, impressas,
e que todas foram interpretadas por mim, escritas por mim, e que se você tem interesse em adquirir, o link está aqui na descrição do vídeo do YouTube e na bio do Instagram, tá bom? Uma ótima semana de lua cheia pra gente, desapega e preserva o que é importante. Um beijo gigante, que essa lição siga com a gente para a vida toda. Até!